turma do primeiro ano do ensino médio. Nesses slides a gente vai fazer as aulas que estavam faltando para a gente finalizar a apostila, certo? Que eram as aulas referentes às transformações da matéria, fenômenos químicos e físicos, e a parte sobre estrutura do átomo, modelo atômico, distribuição eletrônica. Então, vamos lá. A gente sabe que a matéria ela sofre transformações e que essas transformações podem ser do tipo químico ou físico. Mas o que vai diferenciar esses dois tipos de transformação? O fenômeno químico vai ser aquele no qual vai ter uma alteração na natureza do material que está sofrendo a transformação, ou seja, ele vai se modificar totalmente. E o fenômeno físico, ele não vai alterar a natureza do material, tá? A sua composição. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De fenômeno físico e fenômeno químico. Então, não esqueçam, tá? Toda e qualquer transformação que seja mudança de estado físico vai ser caracterizada como fenômeno físico. Ele apenas muda o seu estado de agregação, mudando assim o seu estado físico. E o fenômeno químico são reações químicas, também são classificadas como esses fenômenos químicos. Aí a gente tem um exemplo de combustão. Que a gente tem mais alguns exemplos, tá? Para vocês separarem, conseguirem diferenciar mais claramente o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Observem que do lado da tabela, onde tem as transformações que são caracterizadas como fenômeno físico, em nenhum momento você tem a mudança na composição da matéria. Já no fenômeno químico, a gente tem uma modificação. A matéria inicial não vai ser a mesma que a matéria final. Essa parte de fenômenos químicos e fenômenos físicos, bem simples, tá? Vocês já podem começar a resolver os exercícios referentes a fenômeno químico e fenômeno físico, que são dois exercícios que tem na página 227. A gente inicia aqui agora a parte do átomo, onde nós vamos relembrar algumas coisas que já vimos anteriormente. Então, a gente sabe que o átomo ele é dividido em duas partes, núcleo e a eletrosfera. O átomo é a partícula fundamental, né, da matéria e é formado por prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo desse átomo, nós teremos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. Umas características dentro do átomo, quando a gente começa a fazer seu estudo, é exatamente a questão do número atômico. O número atômico ele vai determinar um elemento químico. O que é um elemento químico? É o conjunto de átomos do mesmo número atômico. Ou seja, o conjunto de todos os átomos de número atômico 11, por exemplo, vão representar o elemento químico sódio. Até o momento, nós temos cerca de 118 elementos químicos descobertos, dos quais 90 são naturais e o restante são artificiais, certo? Outra característica para o átomo é o número de massa ou massa atômica, que é definido por A, que é igual a P mais N, onde A representa número de massa, P número de prótons, lembrando que número de prótons é igual ao número atômico, e N vai representar o número de nêutrons. Tá? Número atômico a gente representa pela letra Z. Para a gente representar um átomo, vamos pegar aqui um exemplo de um átomo genérico qualquer, que eu vou chamar de X, que vai ser o símbolo, sempre representado por uma única letra maiúscula. Vocês vão observar na tabela periódica que existem elementos que são representados por duas letras, porém, apenas uma delas é maiúscula, a outra é minúscula. E aí vocês relembram aquele conceito de que cada letra maiúscula representa um elemento químico diferente. Z, que representa o número atômico, vem representado embaixo, e A, o número de massa, que vem representado em cima. Número de massa, a gente já viu anteriormente, que é igual a Z mais N, ou P mais N, onde P é o número de prótons e N o número de nêutrons. E o número atômico Z, que é igual a P, ou seja, é igual ao número de prótons. Lembrem-se sempre de que vai caracterizar as propriedades químicas do átomo pelo número atômico. E em qualquer átomo, num átomo qualquer que não seja um íon, ou seja, não é cátion e nem ânion, o número de prótons é igual ao número de elétrons.
Os modelos atômicos, a gente já falou sobre esses modelos atômicos, vocês fizeram uma representação do modelo atômico, fizeram um relatório sobre esses modelos atômicos, então vamos recapitular rapidamente. Tivemos o início lá na Grécia Antiga, né, com a definição inicial do que seria um átomo, uma partícula indivisível. E aí a gente tem o nosso primeiro modelo atômico, que foi o modelo do Dalton, um modelo esférico e maciço, chamado de bola de bilhar. O modelo de Thomson, Thomson considerado o pai dos elétrons, por ele ter descoberto os elétrons, e através do seu experimento feito com raios catódicos. Thomson disse que esse átomo era representado por uma esfera maciça e positiva e recoberto por elétrons, que são partículas negativas. Por isso que o seu modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. O terceiro modelo, o modelo de Rutherford, onde ele fez um experimento bombardeando um feixe de partículas e aí ele observou que o átomo ele possuía espaços vazios. Era o modelo nucleado, chamado também de modelo planetário, onde tem um núcleo e em volta desse núcleo ficavam rodeados os elétrons. E o modelo atômico de Bohr, que é um modelo que tem a distribuição eletrônica em níveis de energia. Quanto mais longe do núcleo estiver aquela camada, aquele elétron, mais energia ele possui. A gente entra agora na parte do estudo da eletrosfera. A eletrosfera ela vai ser dividida em camadas e subcamadas ou níveis e subníveis, sendo que as camadas ou níveis são representados pelas letras de K até Q, indicando a presença de 7 camadas, e os subníveis que são S, P, D, F. Cada um desses subníveis possui uma quantidade máxima de elétrons. Para o subnível S são 2, subnível P 6, subnível D 10, subnível F 14. E a distribuição eletrônica a gente faz pela ordem de energia, que é essa que está indicada no diagrama de Linus Pauling aí pelas setinhas em diagonais. Começando no subnível 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e volta para a terceira camada, 3D10, 4P6, tá? Não esqueçam. Aí, pessoal, para a gente finalizar essa aula, eu vou resolver com vocês um exercício da página 230, certo? Os números atômicos e de massa dos átomos A e B são dados em função de X. Aqui de cara vocês já percebem logo, se ele está falando que é dado em função de X, a gente vai precisar descobrir o valor de X. Mas como que a gente vai descobrir esse valor de X? A partir da informação que a questão nos fornece. Sabendo-se que o número de massa de A é igual ao número de massa de B, podemos concluir que... Então, para chegarmos à resposta certa, vamos lá. Eu sei que o número de massa de A é igual ao número de massa de B. Quem é a massa de A? É o que está representado em cima da letra A. 8x. 8x vai ser igual a 5x mais 12, que é o número de massa de B. Então, aqui a gente entra para encontrar o valor de x. 8x igual a 5x mais 12. E aí a gente vai ter o valor de x igual a 4. A gente agora determina os valores para o átomo A. Se eu sei que x é igual a 4 e eu sei que o número de massa, a gente viu no slide anterior, é representado pelo número atômico mais o número de nêutrons, eu consigo determinar o número de nêutrons a partir da fórmula A igual a Z mais N. E quem é A? O A, para o átomo que está sendo representado pela letra A, é 8x. Número de prótons, que é Z, para o átomo A, é 3x mais 4. Aí a gente vai fazer 8x é igual a 3x mais 4 mais N. 8 vezes 4 é igual a 3 vezes 4 mais 4 mais N. 8 vezes 4, 32, igual a 3 vezes 4, 12, mais 4 mais N. 32 é igual a 16 mais N, número de nêutrons é 16. Sendo assim, uma vez que a gente determinou o número de nêutrons, a gente agora determina as outras partículas. Z, que é o número de prótons, vai ser igual a 16. Por quê? 3 vezes x, quem é x? X é 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Como eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons, então o número de prótons também é 16.
nêutrons, que nós descobrimos pelo cálculo, que também é 16, e o número de elétrons, que vai ser igual ao número de prótons, já que esse átomo não é um íon, e é igual a 16. E o número de massa de A, que é 32. Por que 32? Porque a massa de A está representada por 8x. Então, 8 vezes x, e quem é x? X é 4. 8 vezes 4, 32. Tá? Então, determinamos as partículas de A, e aí a gente chega à alternativa D, que diz que o número de nêutrons é igual ao número de prótons para o átomo A. Não esqueçam de resolver os exercícios do módulo 5, módulo 6, módulo 7 e módulo 8 da frente 2, tá? Que são referentes a essa aula, e assim a gente conclui nossa apostila. Bons estudos!